Um misto de desespero, depressão, tranquilidade, foi tudo ao mesmo tempo. Hello, garotas! Hoje eu vou falar pra vocês como que foi a minha experiência no sexto período. Agora eu tô indo pro sétimo, mas eu preciso te falar, dar um spoiler, que foi um dos períodos mais tranquilos em relação à carga horária. Mas em compensação ao resto, minha filha, eu assim, quis me, jogar. Sério, foi muito osso, muito osso. Se você não me conhece, eu sou a Malu, tô no sétimo período de medicina, daqui da cidade da Grávida. Eu falo mais sobre produtividade, sobre estudo, sobre estilo de vida saudável, principalmente lá na rede social vizinha, Instagram. Sigam lá e se inscrevam no canal. Eu vou separar esse vídeo aqui em tópicos para ficar bem mais fácil de vocês procurarem alguma coisa específica. A gente vai começar pelo visão geral do meu sexto período. Comparando com os períodos anteriores, ele foi um período relativamente fácil. Então, por que foi fácil? Porque a carga horária eu senti que foi muito de boa, sabe? Eu tinha muita janela, tinha dia que eu ia na faculdade, tipo, só de manhã ou então só de tarde. Então, nesse sentido, foi muito tranquilo. Só que o que aconteceu comigo é que foi um evento atípico. Eu fui pro Canadá no ano passado e quando eu voltei, gente, mas me deu, assim, uma depressão, porque eu fiquei muito mal de ter voltado pra cá, porque, assim, minha vida, assim, tava um caos quando eu voltei. Então, tudo isso impactou em como eu levei o sexto período. Eu diria que foi um período mais difícil emocionalmente falando. De resto, foi até que ok. Se eu contei certo, a gente teve 11 matérias, sendo clínica médica, ortopedia, semiologia, infectologia, cirurgia, pediatria, obstetrícia e farmacologia. Dessas, a mais difícil pra mim foi obstetrícia. Sim, eu sei, tem muita gente que fala que obstetrícia é fácil, eu reconheço, realmente é fácil. Só que nós tivemos um grande problema com o professor e ele, assim, tava odiando a minha turma e ele ferrou a prova de uma maneira, assim, estratosférica. E eu não curto muito obstetrícia, então a motivação pra estudar essa matéria, pra mim, era nula. Nossa, meu Deus! E eu também deixei acumular muita coisa de obstetrícia e era muita matéria, um volume altíssimo. Acho que é uma das matérias Acho que foi uma das matérias com mais matéria para estudar. E das mais fáceis, eu diria clínica médica. Para mim, nossa, eu amo clínica médica, então estudar para mim era incrível. Foi a matéria que eu mais me dediquei, que eu mais prestei atenção. Então eu tirei bastante de letra, foi bem legal. A gente passou pelos sistemas, assim, gastrointestinais, cardíacos, neuro, foi bem legal. Apesar de ser time clínica, a cirurgia foi bem legal, as aulas, porque a gente teve que apresentar um teatro sobre o ATLS, que é basicamente os primeiros socorros. E esse teatro me ajudou muito a gravar os primeiros socorros. Tem toda uma ordem pra gente seguir primeiro quando a gente vai acudir algum paciente. Quando um paciente chega em trauma, a gente tem um processo a ser feito. Então foi muito legal pra conseguir decorar isso. Foi, sensacional. Agora, em relação às provas, as matérias, geralmente, elas todas têm duas provas, a parcial e a oficial. A parcial, geralmente, ela vale 2, sei lá, vale meio repartido, e a oficial, ela sempre vale 6. Eu achei que as provas desse semestre estavam bem mais difíceis, bem mais específicas, muitas provas dissertativas. Semiologia foi dissertativa, se eu não me engano. Clínica médica foi dissertativa, todas que teve foi dissertativa, mas eu acho incrível, sabe, você conseguir construir um raciocínio clínico. A de obstetrícia, igual eu tinha falado antes, foi a mais difícil. Só que, gente, eu tive muitos problemas pessoais nesse semestre. Foi muito difícil pra eu conseguir estudar. No quinto período, eu lembro que eu acordava 4h30 pra estudar, 5h30 pra estudar da manhã, e foi super tranquilo o semestre, apesar de ele ter sido um dos mais difíceis da faculdade, o quinto semestre. Só que nesse sexto período, gente, eu queria trancar a faculdade, porque eu tive muitos problemas, então eu tava muito desmotivada a estudar bem pra faculdade, sabe? Foi muito, muito difícil, mas eu consegui sobreviver. Realmente, a obstetrícia pra mim foi a que mais eu fiquei assim, ó, sabe? Precisei chorar assim pro professor, pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo, estou indo pro sétimo período. Nesse semestre eu também usei vários livros, assim, principalmente esses da USP, que eu vou colocar a imagem aqui. Eu achei eles incríveis, ele tem uma linguagem muito fácil pra estudar, eu achei ele muito didático.
sabe? Acho que um dos livros mais didáticos que eu já li durante a faculdade. E usei bastante também, o Semiologia do Porto, que é assim, basicão, né? É essencial para você estudar semiologia. Eu recomendo bastante esses livros. Não me lembro agora de ter usado mais algum, mas acredito que tenham sido esses o mais, assim. E vocês conseguem encontrar ele facilmente na internet, principalmente esse da USP, que foi muito fácil de conseguir. Vida social, eu quase não tive nesse semestre porque eu queria me isolar do mundo. Eu acho que na faculdade eu devo ter ido em uma festa só. E, gente, eu costumo ir mais ou menos umas 3, 4 por semestre, fui em uma só. Pra vocês verem o nível do entojo que eu tava. Foi um período em que eu mudei muito de amizades, eu mudei meu núcleo, eu me tornei uma pessoa muito mais caseira, sabe? Porque nos períodos anteriores eu tava assim, sabe, louca, ia em várias festas e tudo mais, só que sabe quando você, tipo, já deu? Acho que eu já aproveitei o que eu tinha que aproveitar e agora eu preciso focar mais em mim, em me conhecer, em estudar mais e tudo mais, sei lá. Aí mudei de amizades, foi tantos conflitos, eu não tinha vontade de sair de casa. Isso me atrapalhou bastante durante o semestre. Geralmente todo semestre eu também gosto de sair pra tomar cafezinhos e isso não rolou. Então por isso que foi bem conturbado, bem conturbado. Sobre o emocional, nossa, como eu tô falando o vídeo inteiro pra vocês, foi um semestre super difícil. A medicina, às vezes, ela exige muito de você emocionalmente. Então, ir pro hospital, dar conta de paciente, você recebe muita carga de outras pessoas em cima de você. E por mais que você não esteja consciente, o seu subconsciente, ele vai pegando as dores das outras pessoas. Sem contar também a comparação que existe dentro da faculdade, a competitividade. Eu também peguei um cargo, eu esqueci de falar isso, gente, eu fui presidente da Liga de Ortopedia da minha faculdade. E o nível de coisa pra gente fazer era imensa. E eu tava entrando num burnout. Era o tempo todo pessoas me cobrando, assim, do conselho. De, nossa, você fez isso, nossa, você fez aquilo. As aulas, às vezes, não estavam dando certo. Muita coisa saiu fora do planejamento. É inevitável que você não nutra aquele sentimento de, putz, fracassei, sabe? Só que tem que considerar que, nossa, eu tava doida. Me afastei também de várias pessoas, me aproximei de outras. Eu diria que esse período foi de autoconhecimento, sabe? Que a água bateu na bunda e a gente precisou tomar outros rumos na nossa vida. Mas eu aprendi demais a ter controle, a parar de me comparar, porque você olha pra um lado, tem um monte de gente publicando artigo, outro indo fazendo estágio, não sei o que, e você fica assim, meu Deus, não tô fazendo nada, só que você tá fazendo as coisas, só que você não consegue reconhecer. Então, se você aí é calouro, se você vai entrar na medicina, tá em medicina, cuidado com a comparação, isso pode acabar com você, sabe? Ai, não dá. E agora, quais foram os meus aprendizados, os meus erros, os meus acertos durante esse sexto período? Bom, o que eu preciso muito melhorar é a questão de organização de matérias. Não deixar para estudar uma semana antes das provas. Não dá, não tem como. É estudar, teve aula, você tem que estudar no mesmo dia. Ou no dia seguinte, de preferência. Então, eu preciso me organizar muito mais em relação a isso. Não ter medo de perguntar para os professores e ir em mais estágios. Na verdade, eu fui em todos os estágios, só que ir muito além deles, porque a prática que a gente tem, às vezes, é muito pequena. E como a gente tem um hospital universitário, eu deveria ter disposto um pouco do meu tempo de ir lá mesmo sem professor, sem nada, e coletar a história de paciente, aprender a fazer exame físico, porque não dá pra gente depender só da faculdade. Então essa é até uma dica que eu dou pra vocês, não dependam só da faculdade. Se conseguirem, vão assim por conta nos hospitais, porque ajuda demais. E eu pretendo muito fazer isso durante o semestre e até nas férias que eu tô passando agora pra conseguir pegar mais mão, sabe? Chegar mais preparada no internato e tudo mais. Um outro aprendizado que eu tive é que nós não precisamos guardar todas as coisas que a gente sente, que a gente passa, pra nós mesmos, sabe? A gente não aguenta. A gente precisa encontrar um amigo de confiança, uma pessoa de confiança pra desabafar. E eu, graças a Deus, eu encontrei a minha amiga, que ela é perfeita, maravilhosa, a Gabi. E eu sempre desabafo muito com ela sobre os problemas familiares que eu passo, sobre os problemas da faculdade, sobre os estresses diários, porque a gente não dá conta de segurar tudo sozinha nas nossas costas. A gente precisa desabafar. E eu sempre, sabe, fui aquela pessoa que, não preciso de ninguém, eu me basto.
não dá. Nós precisamos dos outros, nós precisamos de pessoas. E um grande acerto também foi ter começado a fazer flashcard, a fazer questões, muitas questões. Inclusive, eu assino a plataforma da Med5, vocês podem assinar com desconto no link que eu vou deixar aqui abaixo. Porque é incrível, é muito mais fácil você estudar por questões, porque, sabe, é VaptVupt, dá pra fazer assim, indo pra faculdade, dá pra fazer assim no meio da aula, é incrível, porque daí você tem um estudo mais direcionado, você, nossa, é muito mais prático do que você só ficar fazendo resumo à mão. Eu parei totalmente de fazer resumo à mão, eu só uso agora o meu iPad, eu pego resumos antigos de veteranos. Isso poupou muito mais estresse, poupou muito mais tempo e pra mim é o que tem funcionado. Inclusive eu posso até falar mais pra vocês sobre métodos de estudo num próximo vídeo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero começar a documentar mais a minha jornada, porque eu acho que muita gente se identifica, aprende junto comigo e é muito legal compartilhar as nossas experiências com outras pessoas, porque a gente aprende muito fazendo isso também. Me sigam lá no Instagram, se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de curtir o vídeo e um beijo e até a próxima!